Esse é um vídeo de encerramento, conclusão, talvez, ou fim abrupto, ou mais uma interrupção do nosso curso de metafísica, e justamente ele se engaja com umas ideias que estão num texto que eu escrevi, que está na Revista das Questões, que está relativa à Primavera Cosmopolítica de 2020, que remete a alguns outros textos, mas o título é A Cosmopolítica é um Animal, e ele faz, o que eu ouvi falar tem uma referência a isso. E a gente então pode pensar um pouco no que acontece quando a gente de alguma maneira sai da metafísica. E sair da metafísica não é talvez necessariamente estar de fora da metafísica, mas quando a gente alcança justamente esse patamar em que a gente contempla, ou de alguma maneira a gente reside no ponto em que a gente consegue ver a empresa metafísica, a empresa do tratamento do mundo como um conjunto de presenças expostas, a serem conhecidas, a serem reveladas, a serem desveladas e a serem mostradas de uma vez por todas, e postas, portanto, expostas e postas à disposição. Quando a gente sai disso, e essa saída é uma saída ela mesma controversa, porque se trata de uma saída em que você está num outro espaço, se trata de uma saída em que você está num outro tempo, se trata de uma saída em que você está numa outra tonalidade, ou se trata de uma saída em que você simplesmente está num outro registro, como se a gente tivesse que talvez pensar o fora e o dentro, e aqui toda a história da metafísica nos ajuda, ou nos vicia, um pouco mais ou menos assim. Sair da metafísica pode ser ir para um espaço separado da metafísica, como era o inteligível platônico, ou sair para um espaço que pode ser visto enquanto uma outra coisa que não é a metafísica. E aí a gente tem então a alternativa platônica e a alternativa aristotélica, porque talvez a gente seja viciado nessas ideias, mas de toda maneira essa saída é uma saída que passa a ser visível e contemplável. Como é que a gente pode chamar essa saída que Heidegger chamava de história do ser e que Derrida chamava de desconstrução? Como é que a gente pode pensar nessa saída em geral? E nesse texto eu chamo, como em muitos lugares, eu tento chamar essa saída, esse espaço onde isso sai, de cosmopolítica, porque aí a gente pode entender o projeto da metafísica como um projeto cosmopolítico. Um projeto que pode começar, como a gente já viu, com essa empreitada de inventar o conhecimento. Inventar que o mundo é conhecível, inventar que o mundo é uma coisa que pode ser revelado completamente, pode se tornar exposta e posta à disposição. Então esse é um projeto metafísico, é um projeto cosmopolítico, o projeto metafísico é um projeto cosmopolítico, como outros projetos são cosmopolíticos, e alguns estão relacionados a isso, por exemplo, o projeto de artificializar o mundo, o projeto de transformar o mundo ao benefício do controle dele. Então, por exemplo, o projeto de fazer crescer e dar mais poder, e dar mais entendimento, dar mais capacidade às máquinas. Esse projeto cosmopolítico que me fez uma vez definir o momento que a gente está vivendo como o momento da infância das máquinas, o momento em que a gente cuida muito das máquinas, a gente faz questão de criar um mundo em que elas se sentem confortáveis, como a gente faz com as nossas descendências. A gente dá tudo que a gente tem de melhor para elas, a gente conta os nossos segredos, a gente ensina para elas, a gente faz com que o mundo seja mais fácil para elas, a gente prepara as coisas para que elas encontrem tudo em seu devido lugar quando elas tiverem que lidar com as coisas. Bom, então esse é o projeto cosmopolítico também, né? Então a invenção do conhecimento, Nietzsche começa lá na Verdade e Mentira,
no sentido extramoral, começa falando disso, né, desses estranhos animais num planeta distante que inventaram conhecimento. Isso aparece então, a ideia de um planeta distante aparece então como um projeto cósmico, né, um projeto de dimensões enormes, né. Os projetos cosmopolíticos são, por exemplo, também o Capital, e a gente esteve falando as voltas disso, né, o Capital que chega no planeta e domina usando simplesmente os recursos do próprio planeta, né, como se fosse alguma coisa, digamos, alienígena, né, como a imagem da ficção científica usada pela teoria ficcional do CCRU no final do século XX indicava, ou seja, a ideia de que o Capital era extraterrestre e era, portanto, alguma coisa que participava de um projeto cósmico para transformar a Terra para um domínio da Terra que passa pelo domínio dos próprios sujeitos, incluindo todos aqueles que participam das relações sociais de produção, incluindo eventualmente patrões. Então a gente isso poderia ser a gente entender, por exemplo, o que é uma sociedade de controle. Mas a sociedade de controle também, esse projeto cosmopolítico, ele vai em paralelo com o projeto cosmopolítico, como eu insisti no niilismo capital, vai em paralelo com esse projeto cosmopolítico da metafísica, que é um projeto de, enfim, construção de um mundo cognoscível, de lida com o mundo como se o mundo tivesse prestes a se entregar, prestes a ser posto à disposição, prestes a entregar todos os seus segredos, prestes a ficar completamente mostrado, como se não houvesse outra opção para o mundo a não ser se render e estar completamente à nossa mercê ou à mercê de quem quer que seja que tem os controles das manivelas metafísicas que o conhecimento produz. Bom, então como pensar nessa esfera cosmopolítica que pode estar dentro, pode estar fora, como a gente viu, pode estar além, ou pode estar ao lado, pode estar nas entrelinhas, ou pode ser simplesmente uma mudança de perspectiva, pode ser uma mudança de tonalidade, pode ser uma mudança de espaço. Como pensar nessa esfera? E nesse texto eu faço duas coisas. Uma coisa que eu faço é pensar nos animais, sobretudo nos animais como pensam os Yawalapiti, porque eles pensam que os animais, como numa floresta, podem aparecer com muitas faces. Eles podem aparecer com faces as mais diversas, né? Então imagina um encontro com um animal. Não é alguma coisa que um animal que de fato pode ser um predador, por exemplo, desde uma cobra que você encontra no poço quando você vai beber água e que está bebendo água, até uma onça na floresta que está às voltas com procurar a sua alimentação, já que a sua alimentação não está disponível num supermercado ou numa geladeira. Então esse encontro é um encontro que vai envolver muitas coisas. Ou seja, não é certo que eu possa controlar a onça, mas não é certo também que eu estou completamente à mercê da onça. E tem algumas opções de escape, sobretudo se eu estiver de alguma maneira preparada para esse encontro. Essa preparação, essa Auslegung, é o termo de Heidegger, me permitirá lidar com ela de uma maneira ou de outra. Então o animal metafísico, ele é encontrado, então, através dessa preparação que o pensamento da Physis permitiu lá no primeiro começo,
e essa preparação permite que se encontre o animal já sabendo como ele pode vir, e mesmo que ele venha disfarçado, como muitas vezes a cobra vem, muitas vezes os predadores vêm, muitas vezes os animais perigosos vêm, eles vêm em formas de espírito, em formas de humanos, segundo os El Balapite. Então essa vista do animal como alguma coisa que você não sabe exatamente como vem, porque depende da perspectiva em que você está. Se você é uma presa, se você se torna uma presa, esse animal se torna alguma coisa diferente da situação em que você consegue, por exemplo, subir uma árvore e ver a onça passar, ou pular no rio e se proteger da cobra. Mas esse animal vem, né, como a metafísica vem. E para esse encontro, de alguma maneira, você se prepara. E essa preparação é que vai importar muita coisa. A preparação não é você controlar a vinda dele, a vinda desse evento cosmopolítico, dessa Ereignis, mas também não é simplesmente você estar à mercê dele, porque você não está à mercê dele. Você pode fazer coisas com ele. É essa dimensão que eu acho que é interessante a gente pensar cosmopoliticamente. E é uma ação que não é uma ação única, né? Não é uma ação de uma coisa só. Né? Não é uma ação, é uma ação que tem, como eu digo no texto, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, que tem várias, que é uma ação estereoscópica, que tem várias ações ao mesmo tempo, né? Tem várias coisas, vários efeitos ao mesmo tempo. Você não tem uma unidade de efeitos. Então é esse animal, né? É esse animal que é encontrado. E que pronto, às vezes você está simplesmente correndo, mas correndo é justamente como se atrai o predador. Ou, por exemplo, você está simplesmente se escondendo no bueiro, mas é justamente naquele bueiro que você vai encontrar a cobra. Você está simplesmente tentando fugir de uma cobra, mas justamente fugindo de uma cobra você encontra ela. Então, na verdade, essa ação é uma ação escorregadia. Você não sabe que efeitos vai ter aquilo que você está fazendo. E isso é característico de um encontro na floresta com o animal. Então, esse elemento dessa dimensão cosmopolítica que eu tento enfatizar. Mas por que cosmopolítica? Alguém pode perguntar. Por que esse fora, que é um outro da metafísica, vai se chamar cosmopolítica? Porque a gente está passando da metafísica à cosmopolítica. Por que cosmopolítica? A cosmopolítica é um termo que tem uma história muito interessante. Na filosofia, o cosmopolitismo, ele aparece, locos clássicos, onde ele aparece, num texto tardio de Kant, acerca da paz universal, em que ele estabelece algumas diretrizes para a convivência de todos os povos humanos. Essa passagem, a passagem que se dá e que interessa a gente aqui, é a passagem da convivência dos povos humanos, ou digamos assim, da interação dos povos humanos, para a interação de outros elementos que não são simplesmente humanos, mas podem, digamos, ter a forma de animais ou espíritos, ou pode ter a forma de forças cósmicas, de plantas, de planetas, de inteligências artificiais. Então a cosmopolítica se amplia, uma cosmopolítica mais cósmica, mais ampla, quando a gente faz essa passagem. E essa passagem, o lugar em que geralmente a gente se refere, quando a gente fala dela, o texto da Isabelle Stengers. E ela, para falar bem rapidamente, aqui a gente pode colar um pouco no texto, e essa é a primeira caracterização que eu dou da cosmopolítica, numa lista que aparece como uma espécie de lista dos genes e memes que constituem o DNA do animal.
A Stengers entende em termos de uma ecologia das práticas. Eu acho que é um termo extremamente feliz, porque é um termo que primeiro diz respeito a práticas e não ao conhecimento. Ela poderia dizer ecologia do conhecimento, ou seja, como é que você conhece, como é que você não conhece, mas na verdade o conhecimento já é uma certa opção cosmopolítica. Ela tenta falar isso de um jeito um pouco mais geral, é essa a ideia. Então são diferentes práticas. As práticas que aqueles que praticam a metafísica fazem é uma prática, né? Mas os Yawarapit tem uma outra prática, os Arawete tem uma outra prática, os Yanomami tem uma outra prática. Então, em certo sentido, quando essas práticas se conectam, essas práticas, em certo sentido, elas formam uma ecologia. Qualquer relação que elas vão ter, elas vão ser uma relação ecológica, uma relação que tem a ver com territórios, nichos, ambientes, produção de descendência, capacidade de adaptação. Então aí você tem então esse elemento ecológico, mas não é uma ecologia, digamos, de tipos de conhecimento, mas é uma ecologia de práticas que envolvem conhecimentos e não conhecimentos. Tem práticas, digamos, práticas epistêmicas e práticas que não são epistêmicas, e elas estão inseridas, e essa aqui é a questão, né? Ou seja, as práticas epistêmicas da metafísica, elas são inseridas num certo contexto, num certo ambiente, que envolve, por exemplo, o desenvolvimento, por exemplo, da propriedade privada e de tudo aquilo que permite que o capital surja. Então aí você tem, enfim, todo esse arranjo cosmopolítico que a ecologia das práticas permite que você veja. Então é essa fertilidade, o rendimento de uma visão da cosmopolítica dessa maneira. No entanto, eu acho que a cosmopolítica ela é estereoscópica para ser vista de várias outras maneiras, e aí no texto eu listo quantos? 7, 8, 9, 8, 7, 7. E penso até em alguns mais, né? Eu penso, por exemplo, falo da estereofonia, ou seja, essa ideia mesma de que você sempre está fazendo mais de uma coisa. As intenções na vida do animal só disparam um processo de ressonâncias imprevisíveis. O emprego da inteligência humana para o controle do que ocorre muda o que ocorre e grandes partes do cosmos, inclusive da inteligência humana. Esse emprego se separa mesmo da inteligência humana. Como a linguagem ou o pensamento segue seu próprio curso. Então essa capacidade de fazer em cosmopolítica você não faz uma coisa só, eu sempre digo assim, a primeira lei, que é uma lei que eu atribuo ao Garrett Hardin da cosmopolítica, ele formula como uma lei geral da ecologia, é a seguinte: é possível fazer uma coisa só. As consequências da sua ação são muito maiores são muito mais do que você imagina. O planeta todo interconectado, tudo está interconectado, então a metafísica não é, ou seja, a passagem da physis, da aletheia para a homoiose e a metafísica, ela não é simplesmente um gesto em direção a, claro, poder ter mais segurança e controlar mais as coisas e saber como é que se a árvore vai brotar, se ela não vai brotar, qual é, afinal de contas, a essência da árvore, para a gente poder, de fato, ter uma maior segurança. Mas é mais que isso, né? Você desperta esse animal, você atrai esse animal. Esse animal vai vindo até o ponto em que ele vai te devorar. É claro que na causa política o tempo é muito diferente do tempo político tradicional. Ele não é um tempo como o nosso tempo ordinário. Então um encontro com o animal pode durar séculos, talvez tenha durado desde Platão até hoje. Ou a questão é talvez o animal tenha ido embora, segundo Heidegger, com Hegel e Nietzsche, mas ele ir embora não significa que o ranço dele, o rastro dele não fique. E talvez ele fique por muito tempo. Entre a consumação e o fim pode ter séculos e séculos e séculos, como do primeiro começo da física até a metafísica teve um longo tempo de preparação. A terceira característica que eu dou no texto, e eu não sei se vou falar de todas, a terceira característica, a terceira maneira de caracterizar, melhor dizendo, a cosmopolítica é a antropologia da natureza.
Então aqui isso é muito interessante, porque em certo sentido não é trivial que a antropologia, você possa fazer, a gente falava muito de uma psicanálise da metafísica nos últimos encontros e nas últimas rodadas. Então essa psicanálise tinha a ver, por exemplo, com a ideia de inconsciente que estava informando a diferença que, lembra, né, que a diferença que torna possível a presença, né, torna possível que alguma coisa possa vir a ser vocalizada, tratada como uma presença plena. Então, da mesma maneira que um inconsciente, como uma psicanálise que procura ver esse inconsciente no sentido de alguma coisa que subjaz a consciência metafísica, a gente pode falar, ao lado de uma psicanálise metafísica, nessa metametafísica, a gente pode falar de uma antropologia da metafísica. Essa antropologia da metafísica é uma antropologia que vai permitir que a gente olhe para a metafísica em comparação com outras, digamos, ecologias das práticas. E isso, mais ou menos, é o que faz o Philippe Descola, que se chama, se intitula um antropólogo da natureza, e ele diz assim, olha, na verdade você tem diferentes maneiras de lidar com o não humano em geral. E uma delas é o naturalismo. E o naturalismo é aquela que postula que há uma natureza estável e universal, que faz com que toda a fisicalidade seja o lugar da instabilidade, o lugar da frieza, o lugar da manutenção, o lugar em que tudo que é físico se encontra em toda parte. Como a gente faz, como a gente ocidental faz, aqueles que estão informados ou tocados de alguma maneira pela metafísica. Então, e a isso ele contrapõe outras disposições, como ele chama, e essas outras disposições envolvem, no caso ele enumera simplesmente outras três, né? O analogismo, o totemismo e aquela que se opõe mais diretamente numa oposição mais direta ao naturalismo, que é o animismo, que ele encontra no Baixo Amazonas, em áreas da América do Norte, também na Sibéria. E aí você tem uma relação muito diferente, porque o não humano não é o locus da constância, e basicamente então você tem que os corpos, eles são o lugar da diversidade, não o lugar da estabilidade, o lugar da unidade. Então os corpos, então você vai ter uma tendência multinaturalista, por exemplo, em oposição a uma tendência multiculturalista, que é a tendência dos naturalistas, que vai dizer coisas do tipo, olha, na verdade a metafísica ela nos dá uma base de tudo, nos organiza tudo. Agora, claro, os humanos podem ter diferentes culturas, diferentes maneiras de lidar com isso, mas na verdade a base é sempre a mesma. Essa é a terceira maneira de ver a cosmopolítica que eu listo nesse texto. E a quarta maneira, a terceira, portanto, a antropologia da natureza, a quarta é alguma coisa bastante conhecida de vocês, que é a história do ser, né? Justamente, ou seja, é precisamente isso, é precisamente esse fora que te permite ver a metafísica como etapa, uma era, um momento da história do ser, e que na sua consumação prepara uma outra coisa. E aí você tem história no sentido de que não é sempre que o ser é tratado, concebido e lidado como se ele tivesse exposto e pronto para ser mostrado. E aí você começa a ver aquilo que o Heidegger, na palavra de Nietzsche, chama do invisível na metafísica, que é a história subjacente do ser.
Então é essa história que tem que está lá, né? Então essa é uma história de Auslegung, é uma história de preparações, é uma história de articulações, é uma história em que uma coisa vai se desenvolvendo na outra, que a letéia vai se transformando em homeoses, em que a physis vai se transformando em metafísica, e enfim, como a gente viu, em certo sentido, a physis vai se transformando em usia, né? Ela vai tendo essa forma da usia, da substância, da presença, da morada, como se finalmente você dissesse assim, agora sim, não tem segredo mais, porque eu sempre posso ir lá e fazer um baculejo na coisa mesma, e aí eu vou descobrir o que ela é na sua substância. E por mais que eu entenda que essa substância ela é tributária de mim mesmo, como vai querer fazer numa consequência da metafísica da subjetividade o Kant no seu projeto de uma crítica da razão pura, ainda assim você ainda vai ser prisioneiro da ideia mesma de substância. A ideia mesma de que há alguma coisa, pelo menos um sujeito, que tem uma morada, e essa morada, aberta, cognoscível ou não, essa morada está lá, está concebida. Então, isso que é histórico. Né? Histórico não de uma história historiológica, historiográfica, de tradução, né? De uma historia, mas de uma Geschichte do Sein. Né? E do Sein que é mais, ou seja, o segundo começo, esse ser mais primordial do que o ser da physis, esse ser, ele está subjacente à physis, porque a história da metafísica é um acontecimento, é ele mesmo essa história, o surgimento da metafísica, esse animal é uma Ereignis, né, um produto de uma Ereignis, que não é uma coisa, um acontecimento súbito e rápido, é um acontecimento que tem essa espécie de eventualidade de um surgimento, de uma aparição, mas isso não quer dizer que ela não pode se demorar por séculos, se demorar por muito tempo, e inclusive ter o seu fim expandido indefinidamente, talvez até para sempre. Para sempre, no sentido de que enquanto houver pensamento, a gente vai estar às voltas com uma metafísica consumada, portanto, e entretanto jamais finalizada. E aí eu falo também de algumas outras coisas, de uma espectrologia, de uma xenologia e de uma economia geral. A economia geral é uma imagem do Bataille, não sei se a gente vai entrar muito, mas a ideia é um pouco essa ideia de que, por exemplo, dispêndio e acúmulo tem uma espécie de forma geral de lida com excesso. Então é como se aqui não fosse tanto a história do ser, mas fosse mais a história do excesso, ou mais, ou melhor, uma história e uma geografia do excesso. O excesso então que vem o tempo todo, surge o tempo todo, não para de vir, como não pode haver, por exemplo, uma chuva, né, de coisas que vão vindo, de novas coisas que vão vindo, e nem todas elas são coisas que a gente pode fazer uso. Mas justamente porque elas vão vindo, as coisas que eram antes, elas deixam de ter as formas que elas tinham. Então é como se a metafísica ela fosse se destruindo na chuva, se desmanchando na chuva, porque o excesso vem vindo. Você pode fazer duas coisas com excesso: você pode acumular, você pode gastar tudo, né? O gasto de tudo é um gasto enorme de energia para você gastar tudo, mas também a sua energia é um excesso que está aí, né? Então você tem uma combinação, uma articulação de excessos, e é isso que faz com que o excesso faz com que você esteja num momento ou no outro, um momento cosmopolítico ou no outro, vendo um animal ou outro cosmopoliticamente. Também você pode pensar na cosmopolítica em termos diretamente de um encontro com alguma coisa, por exemplo, um encontro na floresta, com alguma coisa que você já não sabe nem o que é. Pode ser uma onça, pode ser um espírito, de repente as folhagens começam a se mexer.
e você não sabe se é o fim, se é o começo de alguma coisa, se é uma cara que se apresenta, se é um disfarce. Justamente você está nesse limite, nesse limbo, mas você sabe que ali está acontecendo, você está prestes, você está diante de um encontro. Um encontro com alguma coisa, com um outro, com um xenos, com um estrangeiro, e aí você tem esse encontro. Ou seja, a metafísica seria uma etapa na história dos encontros, porque é uma etapa em que todo encontro é transformado simplesmente numa oportunidade para receber as novidades. Tipo assim, eu encontro alguém assim, e aí, quais são as novas? Bom, agora não só eu encontro e pergunto as novas, mas eu encontro e extraio as novas. Todo encontro com o humano e não humano, ele serve para extrair as novas, ele serve como um empreitada do conhecimento, e é justamente esse empreitada do conhecimento que está uma espécie de salvo-conduto para você fazer o que você quiser, porque afinal de contas nada é mais importante do que conhecer e tornar as coisas explícitas. E essa é uma injunção cosmopolítica importante. Então o encontro passa a ser um encontro para retirar as novidades, para capturar as novidades, para capturar alguma informação que de outra maneira ficaria recôndita, escondida ou velada. Então você pode entender a cosmopolítica nesses termos também, né? Você pode entender a cosmopolítica em termos de uma história dos encontros, não uma história da Ereignis, não uma história do ser, mas uma história do encontro, do que você encontra e do que você deixa de encontrar. E o que você faz com esse encontro, o que significa o encontro, como você vai lidar com o encontro, o que você vai fazer com o encontro, que coisa é possível fazer com o encontro e como você pensa nele. E a metafísica é uma certa maneira de pensar, olha, eu encontro para capturar a essência, para capturar a inteligibilidade. Isso é o mais importante no encontro. Isso é o que rege o encontro com qualquer humano ou não humano, com um animal na floresta. Como se eu fosse para lá para tentar capturar o comportamento da onça, para poder criar uma máquina que possa ir para a floresta caçar onças. E ela vai caçar onças porque ela, enfim, sabe qual é a essência da onça está revelada, está completamente esmiuçada na minha investigação. Então a cosmopolítica essas coisas todas é também uma questão de espectros, porque muitas vezes você não vê exatamente para além da presença. É sempre uma coisa, é como se a presença estivesse assombrada pelos rastros, e essa assombração o Derrida chama de ontologia, escrita com H-A-U-N-T-O-L-O-G-I, ontologia, ou seja, é uma espécie que vem da palavra, que vem de onte, que é uma assombração, seria uma sombrologia, uma espectrologia. Então é como se tivesse o espectro do ser na história da metafísica, que é a história doente, no decorrer da metafísica, que é a história doente. Então é como se o Heidegger estivesse dizendo, não é bem que o ser não está lá, ele está lá, mas você não pode ver ele, como você não, mas ao mesmo tempo ele está te assombrando, Então é mais ou menos isso, essa espécie de história de soslaio, que a espectrologia permitiria você enxergar na cosmopolítica. Alguma coisa que esteja para além dessa empreitada, mas que está correndo junto com essa empreitada de transformar o mundo numa coisa controlável, disponível e exposta, ainda que expostas nos seus segredos. Então a metafísica ela é uma certa maneira de pensar que, em certo sentido, digamos, é como a presença de um animal. O cheiro vai ficando, mesmo que o animal vá embora, o cheiro vai ficando, os rastros vão ficando, e o animal, e às vezes você nem sabe se o animal vai embora, porque você pode ter visto ele pelas costas, mas na verdade pode ser justamente a chegada de um espírito do ponto de vista Yawanapiti. Então, assim, o espírito, no caso, seria justamente aquilo que
aquilo que não configura uma presença completamente à mostra. E é isso, o que não está completamente à mostra, que forma essa espécie de subhistória cosmopolítica, como a gente está dizendo, da metafísica do seu começo e do seu fim.